Conversas com Alma. Olá, olá, olá! Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Dão. Estamos de volta, eu, a Fábio Silvia e a Silvia Moça. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Nós ficamos uma semaninha, 2 semaninhas aí fora do ar com vocês, mas já estamos aqui novamente. Silvia, boa noite. Alô, alô, alô! Boa noite. Ahm, Isto é um momento para refletir. É um momento para refletir, pois realmente por diversas questões que nos são alheias, nós não podemos fazer a nossa gravação habitual, mas estamos de volta. Ahm, com temas frescos, com temas renovados. Hoje foi a Fabi que sugeriu o tema, que eu acho muito apropriado. Aliás, é um assunto que é muito, muito caro para mim, muito querido, que tem a ver com o nosso contacto mais próximo com o ambiente externo, ou seja, com aquilo que está fora de nós, mas que é muito bom para recarregarmos as nossas baterias, para nos ligarmos à mãe natureza, que é andarmos descalços. Hoje o tema é o pé descalço. E é claro que não vamos falar só do pé descalço, mas com todo o ambiente e toda a estrutura que possa envolver esta questão de podermos estar despidos, entre aspas, dos pés à cabeça e contactarmos com as superfícies, com as matérias, com o espaço que nos envolve, das maneiras que nós entendemos que são mais adequadas e favoráveis para a nossa reconexão. E uma vez que foi a Fabi que sugeriu este tema, e não só por isso, mas também, eu vou dar a palavra à Fabi para introduzir então esta nossa temática para o programa de hoje. Fabi! Então, o tema surgiu por justamente é, esse sentimento de satisfação, de prazer, né? Ou de liberdade que eu tenho, que eu estava pensando outro dia, por que é que eu gosto tanto de estar descalça, né? E aí eu comecei a pensar, falei, mas o que que isso me traz, né? Me traz uma leveza, me traz um sentimento do quê? De prazer, de liberdade, me traz sentimento de bem-estar, né? E aí eu falei assim, poxa, é um tema bom para a gente conversar, porque é tão gostoso a gente poder, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho esse costume desde pequenininha de estar descalça. E eu sei porque a minha mãe costumava falar que eu adorava pisar descalça no chão. E em todos os sítios, né? Então, é dentro de casa, é fora de casa, é na areia, é na terra, é na grama. Na terra, eu vou confessar para vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade de ficar descalça. É, mas faz muito bem. Por que que a gente fala assim? Por que que dá essa sensação em muitas pessoas de bem-estar, de prazer, de liberdade? Porque quando a gente tá descalço, a gente ativa o nosso corpo e ele fica desperto e energizado. Por quê? Porque normalmente nós estamos em conexão com a natureza, né? O pisar na terra, o pisar na areia, pisar na grama, na relva molhada, né? Ou na relva seca, tudo isso
traz para a gente essa sensação de bem-estar. O corpo, o nosso corpo, ele reconhece esses elementos, né? E vai deixando uma sensação de relaxamento, né? E olha só, observem a seguinte questão, imaginem, se você vai pisar na relva, a relva, muitas vezes, ela vai moldar debaixo do seu pé. Você vai pisar nela, você não vai quebrar a relva. Ela vai moldar debaixo do seu pé, como se fosse uma massagem. É a mesma coisa da areia. Normalmente, a gente até massageia os nossos pés pisando descalço na areia, né? E esse movimento, ele é muito importante, porque se a gente for ligar lá na medicina chinesa, a medicina chinesa, ela tem como base principalmente os nossos pés, que tem todos os nossos órgãos do corpo relacionados na planta do nosso pé, né? Então, é tão interessante, tão intenso, esse tema eu acho que é fantástico por essa questão, né? Quais as conexões que a gente consegue ter com a natureza, né, aqui com o nosso envolvimento, uma coisa simples que nos traz bem-estar, que nos traz uma sensação de liberdade, que nos traz uma sensação de prazer mesmo, que pode ativar o nosso metabolismo, que pode aumentar a nossa energia vital, pode nos equilibrar, né? Porque muitas vezes a gente está desequilibrado e restabelecer essa conexão. Hoje em dia, tem uma prática muito conhecida que muitos terapeutas utilizam, que é o grounding. O grounding é um tema inglês, né, americano, mas o que que ele significa? Aterramento, que é o quê? Você entrar em contato com a terra, com a natureza, seja através da areia, seja através da grama, ou seja através da terra mesmo. Então, isso, você não precisa ficar muito tempo em contato. Os especialistas e as pessoas que praticam isso dizem que 1 minuto já é o suficiente para você manter, né, esse aterramento, que é o quê? Você restabelece uma conexão com a Mãe Terra, você restabelece uma conexão com o universo. Então, e é muito simples e é muito interessante. Uma outra coisa que é legal, interessante e simples é que muitas vezes, se você fechar os teus olhos, quando você estiver fazendo uma 1 minuto de aterramento, né? Vamos dizer assim, de grounding, que é colocando os teus pés literalmente no solo, né? Fecha os olhos e agradece por toda aquela energia. Então, você vai sentir a energia da terra vindo para dentro do seu corpo e a sua energia que estava em ti densa, você pode imaginar que ela está saindo do seu corpo, né? Então desbloqueia aquilo, é como se fosse uma corrente que passasse da terra para o seu corpo, através dos seus pés, do seu joelho, do seu estômago, do seu sistema digestivo, né, da sua laringe, da sua faringe, que chega aqui no topo da sua cabeça e desce novamente. Isso é muito interessante, isso é muito gostoso, mas as pessoas conseguem realmente sentir essa conexão, é fantástico, é muito diferente. Silvinha, vai para ti aí um pouquinho do tema. O grounding agora vem para mim. É assim, a Fabi falou do grounding, sim, de facto que é um estrangeirismo que nós adotamos,
que na nossa língua portuguesa nós chamamos de enraizamento. Nós brasileiros falam em aterramento, nós aqui, quando falamos em aterramento, pensamos um bocadinho em aterrar, se calhar espalhar-nos ao comprido, mas a ideia não é todo essa. O que a Fabi falou, e muito bem, é uma experiência ao vivo e a cores que todos nós podemos e se calhar devemos ou deveríamos fazer. Isto que a Fabi está a falar, hoje em dia é uma prática, lá está, é uma prática que foi repescada de forma estruturada, que antigamente nós fazíamos de forma natural. Antes de iniciarmos o programa, eu estava a fazer umas partilhas com a Fabi relacionadas com a minha infância, na terra onde estão os meus pais, portanto, que era a casa da minha mãe, numa quinta, onde quando eu era mais jovem, minha mãe cultivava, e então as práticas que nós tínhamos quando acompanhávamos a nossa mãe, só íamos era chateá-la, ela andava a regar, ou andava a cavar, ou a raspar ervas, e nós andávamos lá sempre só para atrapalhar na nossa brincadeira. Mas a questão aqui é, nós enquanto crianças, nós andávamos descalços. Eu adorava, quando a minha mãe andava a regar, eu adorava andar com os pés no rego. E a minha mãe dizia, não faças isso, porque depois-me água fora do rego. Eu andava a chapinhar e a minha mãe queria que a água se encaminhasse para determinados sítios, para ela andar depois, não é, com o sachinho, lá a abrir e a tapar os caminhos da água. Relativamente à terra, eu só se tivesse consciência de que ia mesmo para a terra é que eu me permitia andar descalça, porque eu não gosto de sentir nem nas mãos nem nos pés coisas que me se agarrem, e não tem a ver só com a terra, é qualquer material. Qualquer material, mesmo quando estamos na culinária, eu se ficar com as mãos sujas ou com massa agarrada, ou seja o que for, eu tenho que tirar. Porque eu tenho que sentir as mãos livres, não gosto de ter coisas pegadas. E então eu estava a partilhar com a Fabi que relativamente à terra há uma sensação que eu gosto muito, que quer dizer, agora não tenho feito isso, mas era quando, por exemplo, a minha mãe cavava a terra, quando o trator ia lavrar a terra, ficava a terra fofinha. E então, quando era no tempo quente, eu sentia-se aquela umidade que vinha do revolver da terra, que estava nas camadas mais profundas, e sentir a terra fofa e quente, e andar a correr e enterrar os pés naquilo como se fosse algodão. Assim, olha, era muito bom, muito bom. E isto tudo, e os nossos ouvintes, seguramente, alguns já com alguma idade, com a nossa idade, não é? Ainda se devem recordar dos tempos da sua infância, e se calhar atualmente ainda têm essa experiência, se calhar hoje calçam umas galochas, não é? E perdemos um pouco essa liberdade de estarmos em contacto com a terra. Mas o contacto com a terra não tem que ser especificamente com a terra matéria orgânica, pode ser com a areia, como a Fábio falou e muito bem, porque são elementos aos quais nós conseguimos ter um contacto sem nos magoarmos, sem sentirmos dor. O propósito é sentir o oposto, é sentir prazer, sentir coisas agradáveis. E seguramente já devem ter ouvido recomendações de se caminhar na areia, não só na areia seca, mas principalmente naquela areia que está úmida à beira da água, porque os nossos pés deixam marca, é como almofadas, mas ao mesmo tempo existe existe um contacto que faz um impacto nos nossos pés, que estimula toda a circulação sanguínea, que estimula a produção e a ativação dos elementos cálcio nos nossos ossos, portanto é muito bom para fortalecer a massa óssea, portanto para quem tem osteopenia, osteoporose, é muito bom o contacto do pé, a superfície da nossa planta do pé, fazer contacto num chão, numa superfície que seja agradável
que não seja dolorosa, mas que cause algum impacto de força. Nós, se não tivermos a oportunidade de ir para a natureza e de estar em contacto ou com a água, ou com a terra, com a relva, com estes elementos naturais, nós em casa, quando estivermos num momento, às vezes até sentados a fazer alguma coisa, podemos parar um pouco e podemos massajar-nos, fazer uma automassagem aos pés. A Fábia, como disse, e muito bem, de acordo com a medicina tradicional chinesa e com todo o conhecimento que já foi revelado dos estudos milenares, nós nos nossos pés temos conexões com todos os órgãos do nosso corpo. E existe uma terapia, uma prática que se chama reflexologia, que trabalha essencialmente os órgãos do nosso corpo, portanto, trabalhar a massagem interna do nosso corpo, tocando em pontos específicos da planta dos nossos pés. Nós em casa, se nos sentirmos um pouco cansados, muitas das vezes o que é que nós fazemos quando estamos cansados? Nós sentamos e às vezes temos a vontade de nos descalçarmos. Porquê? Porque o calçado hoje em dia, isto também vamos falar das práticas ancestrais, hoje em dia os materiais e se calhar os condicionalismos das modas não criam calçado anatomicamente adequado aos nossos pés. E nós se andarmos muito tempo com os nossos pés constrangidos, colocados dentro de uma forma que não se adapte muito bem aos nossos pés, nós vamos sentir dor, vamos sentir cansaço. Então, esta necessidade de sentarmos e de libertarmos os pés tem a ver com isso. Nós precisamos de libertar, de deixar o pé respirar, de estar livre, de sentir toda a sua dimensão. E então, nesses momentos, nós podemos pegar nas nossas mãos e massajar os nossos pés. Nós não precisamos de saber medicina tradicional chinesa ou de saber não é, no nosso pé qual é a zona, se é o dedo grande, se é mais no meio. Nós podemos fazer o nosso autoconhecimento, que é massajar o pé por toda a sua extensão, da forma que nós sintamos prazer, e vamos ver que ao fim, se calhar, de 5 minutos estamos a tocar-nos os nossos pés, nós vamos ter sensações que não estaríamos à espera de sentir. Vamos sentir um relaxamento, vamos sentir uma tranquilidade e aliviar, se calhar, a dor física, não só do pé, mas se calhar outros desconfortos que nós teríamos no nosso organismo, não é? Nos nossos órgãos. E isto serve em qualquer lado, serve dentro de casa, fora de casa, onde nós sentimos que é adequado e que faz sentido para nós termos este tipo de prática. E isto é uma ferramenta que nós estamos a partilhar convosco, de forma consciente, para podermos fazer algo de bom por nós. O caminharmos, podemos realmente fazer uma caminhada de pé descalço, seja na relva, seja na terra, na areia, na água, onde nós nos sentimos bem, é sempre uma mais-valia para o nosso bem-estar e para restabelecermos desequilíbrios no nosso organismo, não só a nível físico, mas também a nível mental, psicológico e a nível espiritual. Como a Fábia falou muito bem, ao fazermos estas práticas nós podemos de facto criar uma conexão a nível mais interno, ao nível consciente e energético, que é, por exemplo, fecharmos os nossos olhos e imaginarmos, visualizarmos a energia a fluir no nosso corpo vinda da terra, subindo para o nosso corpo e retornando à terra, criando um ciclo de movimento.
Uma das práticas que eu costumo fazer na meditação das rosas consiste exatamente em visualizar a energia terrena a entrar pela planta dos meus pés, ir até uma parte do meu corpo e fazer também a busca dessa energia na parte superior, porque nós temos entrada e saída de energia no topo da cabeça, que é o nosso chakra da coroa, e nos pés, que está conectado ao nosso chakra raiz. Um pouquinho assim, mais fora dos pés, temos o chakra da estrela da terra, e um pouquinho acima da nossa cabeça temos o chakra da estrela da alma, precisamente pontos de entrada e saída da nossa da energia celestial e da energia terrena, que ao fim e ao cabo é nossa, não é? Nós somos um canal que absorvemos, que recebemos e também expelimos, e que o fazemos também durante a respiração, que o fazemos durante a transpiração, durante todo o tipo de trocas que nós fazemos, estabelecemos dentro do nosso organismo, com o sangue, com todo o tipo de fluidos que nós temos. Há sempre trocas que permitem entrada e saída de energia. O objetivo é entrar energia fresca, renovada, não é? E fazer sair energia que já está carregada daquilo, das impurezas, daquilo que nós não precisamos e queremos retirar. Portanto, é muito importante e muito gratificante para quem puder fazer esta prática e experimentar. É assim, não há nada como experimentar, encontrarem a vossa forma de estar e de fazer, que é visualizar, imaginar de facto energia, sensação, coisa boa a entrar pelos nossos pés. Podemos também imaginar nesta questão do grounding, se não podemos estar a fazê-lo de facto, a pisar superfície natural, de imaginarmos que saem da planta dos nossos pés raízes ou ligações que adentram, que entram na terra. Nós visualizamos ou um pedaço de terra, ou areia, o que for um ambiente natural. Podemos pura e simplesmente imaginar que temos os pés na relva e que as nossas ligações, as nossas raízes estão a entrar ali por aquele terreno com relva e entrar na superfície da terra. E depois sentir isso e deixar fluir essa manifestação energética de troca, ir para a terra e vir da terra para nós. E isso garanto-vos, porque eu experimento, porque eu faço e acontece, essa sensação de conseguirmos uma vitalidade, de conseguirmos um bem-estar que não conseguiríamos noutro estado, ou seja, entre quatro paredes, se calhar sem ter janelas e sem ver o sol, calçados e vestidos. E como eu falei no início, esta questão de estarmos com os pés descalços é algo que podemos transpor para todo o nosso corpo. Se nós tivermos a oportunidade de estar o máximo de tempo possível, ou todos os dias termos um momentinho para nós em que possamos estar sem roupa, em contacto com um ambiente natural, encostados a uma árvore, deitados na relva, deitados na areia, sem pudores, não precisamos estar a fazer isso para chocar ninguém, estar no nosso cantinho, num lugarzinho, porque assim, em casa, quem vive em apartamentos é um bocado difícil estarmos em contacto com a natureza, porque não é, os prédios, as casas são feitas com materiais que não são naturais, betão, cimento, não é? São coisas que não são naturais, portanto há maior dificuldade disso. Mas, por exemplo, se pudermos deitar-nos em cima de uma manta de lã ou de uma pele de um animal, aí sim podemos ter alguma conexão direta com algo natural. Mas sempre que possível façam-no num ambiente natural. E nas cidades, se não tivermos a oportunidade de nos despirmos da nossa roupa, do nosso vestuário e das nossas contrariedades, podemos ir a um lugar, num jardim, e descalçar os pés. Ou estarmos com as meias e colocarmos os pés, por exemplo, em cima da folhagem,
ninguém nos vai, as pessoas até podem olhar e, ai, não sei o quê, não, deixem-se estar, não há, se calhar elas também gostariam de ter Essa essa vontade, atitude. essa possibilidade e não o fazem porque têm medo de ser julgadas e apontadas, ai, não sei o quê, está ali descalça, ai, mas não. Não, estar descalço é bom, vamos cultivar isto, vamos estar na nossa bolha e fazer algo que não faz mal a ninguém, não estamos a atentar ao pudor de ninguém. E se pudermos, façam outra coisa que também pode ser considerada uma loucura para muita gente, que é no jardim abraçarem uma árvore. Isso é muito gostoso. Ai, que bom! É Mas muito se não bom. quiserem passar por esse momento que possam sentir-se incomodados, encostem-se à árvore, coloquem-se A costas com mão. a árvore, não é? Com a mão, com o que quiserem, da parte do vosso corpo, encostar o rosto, ouvir. Sentir, falar com a árvore. Isso pode parecer loucura, mas não é, porque, olha, nós quando éramos crianças, o que é que nós fazíamos? Falávamos sozinhos, mas não estávamos a falar sozinhos. Nós estávamos a falar com a essência da natureza. E são as condicionantes, são os padrões e as crenças que fazem com que nós depois até esqueçamos e deixamos de praticar isto porque apontam o dedo e dizem, isso não é normal, isso não é de gente adulta. Pois vamos buscar a criança na pessoa adulta, porque um adulto sem a sua criança interior não é nada. E agora que já falei muito, Fábio, passo-te a palavra. É verdade, é verdade. Eu estava aqui lembrando agora que a Silvia falou das questões, né, das vezes que a gente é criança e começa a falar, né, e começa a dizer que a conversar com outras pessoas e a criar cenários na nossa cabeça, né, porque nada mais, nada menos, a gente sem pudor nenhum está fazendo uma reconexão, né, com a natureza, com o universo e tudo mais. E por que é que a gente, quando adulto, realmente a gente se condiciona, eu não posso, vão achar estranho eu me encostar nessa árvore e abraçar ela, vão achar estranho eu tirar os sapatos e pisar descalço na relva aqui, no meio do parque, tá todo mundo de tênis e eu descalço, o que que eu vou fazer? Não, gente. Tira a sapatilha e pisa na relva. Vai sentir essa liberdade que ela é muito boa. Vai, olha, não quer abraçar a árvore, pega a planta da tua mão e põe nela e sente. Fica ali um tempo sentindo a Finge que energia. está encostado à árvore que a está a segurar. Ai, não, eu estou aqui a descansar um pouco. E olha, vamos lá, né? Todo mundo faz o que tem gente que faz coisa muito pior. Você só está querendo uma reconexão. Você só está Sim. A gente buscando. chega lá e espeta um prego e um pionés para colocar um cartaz, não é? Pois é, Agora até acho que é olha, veja proibido. bem, outro dia eu estava passeando com o José aqui perto da minha casa no Brasil e, e aí de repente eu observei uma árvore cheia de pregos e eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Será que as pessoas não têm noção? Por que colocam pregos no tronco da árvore para colocar cartazes, para colocar. E aquilo ali agride, né? A planta, aquilo ali agride a natureza. Poxa, tem tanto lugar, né? Coloca num poste, coloca numa grade de uma casa, sei lá. Mas na árvore não, gente, que judiação, né? Ela tá ali há 10, 15, 20 anos, até porque aquela árvore é uma árvore antiga, muito grande. Ela não merece aquilo, ela merece amor e carinho. E eu não sou louca, não. Todo ser humano, tudo que é da natureza, merece amor e carinho. A gente que tem o costume de achar que eles não têm Sensibilidade. sensibilidade. É bem isso. Nós que temos esse costume. Mas voltando ao nosso tema, a Silvia falou bem
que é uma questão da meditação, né? Quando a gente não tem essa oportunidade de fazer isso no nosso dia a dia, a gente consegue fechar os olhos, meditar e se imaginar em qualquer sítio, qualquer lugar. Eu, por exemplo, desenvolvi uma meditação que eu chamo que ela fala que é a meditação no fundo do mar, que eu levo as pessoas a se imaginarem entrando na água, entrando no mar e fazendo a reconexão e sentindo toda aquela conexão com os pés na areia molhada dentro da água do mar. É fantástico, é fantástico. Olha, é assim, uns 15, a meditação não é muito longa, tem 15 minutos, mas todo mundo que faz sai revigorado, porque consegue sentir a experiência realmente de estar fazendo essa troca de energia. Porque tudo que a gente quer, a nossa cabeça comanda, né? O nosso cérebro comanda. E nós, se a gente quiser, a gente consegue sentir as sensações e as emoções de estar fazendo certa atividade mesmo, sem estar naquele local. E consegue fazer essa troca, por quê? Porque energia, ela transcende local e espaço. A energia, se você consegue imaginar, você consegue transcender ela, né? Então, você consegue aliviar aquela densidade do seu dia a dia de uma forma fácil, de uma forma prática e tranquila, né? Sem, por exemplo, eu preciso achar um sítio para tirar os sapatos, para pisar na areia ou para pisar na relva. Não, às vezes você não tem esse lugar, você não tem essa possibilidade tão rápido assim, tão fácil assim, e você precisa, porque a gente sabe quando a gente está com uma energia mais densa, né? A gente entende quando a gente precisa descarregar um pouquinho. Então, essa dica que eu quero deixar para vocês hoje é essa dica que eu e a Silvia resolvemos colocar aqui, que é uma coisa muito engraçada, muito diferente, vamos dizer, que a gente não pensa, que é como se fosse uma brincadeira de criança, mas que renova, sim, né? Que ela estimula atividades cerebrais, ela estimula é, o fluxo sanguíneo, ela estimula os batimentos cardíacos. Então, façam isso porque é uma forma de se harmonizar, de se equilibrar. É uma dica que eu deixo aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Espero que vocês tenham, tirem proveito disso aí e experimentem fazer uma, uma, um grounding, ou experimentem fazer uma caminhada na relva, ou experimentem fazer uma meditação, né? Imaginando esses lugares e se entreguem ao momento, porque é muito libertador esse sentimento. Silvítia. Pronto, e é isso. Espero que tenham apreciado as dicas que nós demos, estas ferramentas, e mais uma sugestão, por exemplo, para quem trabalha em escritórios e não pode sair nos seus intervalos ou até na hora do almoço para um lugar onde possa estar em contato com a natureza, certamente que ninguém se vai incomodar se levarem uma planta ou um vasinho com uma suculenta para a vossa mesa de trabalho. Os cactos e as suculentas são muito bons para absorver as radiações e para absorver as emanações maléficas ou malignas ou não benéficas para a saúde que são emitidas pelos aparelhos eletrónicos e são uma imagem, uma peça, um pedacinho da natureza na vossa secretária, na vossa mesa.
É uma forma também de se conectarem em termos mentais, não é? Imagéticos, porque tendo ali aquela plantinha, sempre que olharem para ela, vão estar a lembrar-se, se calhar, do lugar onde vocês estiveram, das férias ou do fim de semana, ou de uma atividade que tiveram no jardim, ou num sítio natural que foi importante para vocês, para trazerem essas emoções, para trazerem. Bati sem querer a mão. E isso é uma forma muito importante e muito fácil de, por exemplo, durante 2 minutinhos, 5 minutinhos, ou no vosso intervalo do lanche da manhã, poderem parar de fazer o que estão a fazer, olham para a planta, toquem nela, toquem com o dedinho lá nas pedrinhas e na terra do vasinho e recordem momentos bons das vossas saídas, das vossas viagens, dos vossos momentos em que estiveram em contacto com a natureza e que foram felizes, que foram momentos que vocês guardam com carinho. Isso é logo uma forma de poderem mudar a vossa energia, mudar a vossa vibração no momento quando sentirem que estão cansados ou que estão saturados e que estão com aquela vontade, ai meu Deus, eu só queria sair daqui. Então podemos fazer uma escapadinha, né? Chamada escapadinha no escritório, com uma suculenta ou com um cato ou outra plantinha que não seja muito grande. Se puderem ter uma planta grande, tanto melhor. Aí podem chegar ao momento de fazerem se calhar uma partilha com os colegas de trabalho e fazerem os 5 minutos do abraço à árvore ou de estarem à volta da árvore e estarem nesse momento que vos transportará seguramente para ambientes naturais. Muito grata por terem estado desse lado e por nos terem ouvido. Até ao nosso próximo programa. Saúde e beijinho e abraço a todos. no coração. Conversas com alma.